boa tarde a todos. Eu sou José Poloni, gestor educacional da Controlab. Quero agradecer a presença de todos aqui. Mais um encontro online. Hoje o tema é critérios para a seleção dos testes Point of Care. Antes de iniciarmos, então, algumas informações. Nós temos aproximadamente 45 minutos para a apresentação e 15, 20 minutos para perguntas ao final. Por favor, as perguntas eu peço que sejam feitas no menu Atividades, no item Perguntas e Respostas, ok? No final da aula, nós vamos disponibilizar no chat um link para que todos possam preencher com nome e e-mail para a emissão do certificado e também para que vocês possam responder à pesquisa de satisfação. Tá? É extremamente importante para nós a participação de todos na pesquisa de satisfação, porque é a partir dela que a gente vai sempre melhorando as atividades que a gente realiza. Então, agora nós vamos iniciar a aula. Eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Dr. Márcio dos Santos Damascena. Ele é biomédico, coordenador das unidades avançadas do Hospital Albert Einstein, com 20 anos de experiência em análises clínicas. Dr. Márcio, por favor, fique à vontade para iniciar a apresentação. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite da Controlab, doutor. Então, como você explanou, eu sou o Márcio, né, sou biomédico de formação, tenho MBA em Gestão em Saúde pela FGV e atuo há 15 anos aqui no Hospital Albert Einstein e coordeno atualmente as unidades avançadas e as clínicas Einstein aqui dos nossos serviços. Então, vamos lá. Então, aqui é o primeiro slide, onde nós já nos apresentamos, né? Então, eu vou falar um pouco hoje sobre o tema, os critérios de seleção dos dispositivos dos testes Point of Care, e começo a minha apresentação falando da seleção do tipo de amostra e escolhas dos dispositivos. Bom, o primeiro critério para a escolha dos testes Point of Care, a gente já começa excluindo aquelas amostras que requeiram o preparo. Opa, só está entrando a ligação aqui. A gente começa já como primeiro critério de seleção desses testes, excluindo aquelas amostras que requer o preparo delas, né? Hoje, a nossa RDC 786, ela trata os testes Point of Care de acordo com o tipo do nível de serviço, né? Então, a nomenclatura Pocket, ela já não aparece mais descrita dessa forma clara e objetiva na RDC. No entanto, ela trata essa questão do dispositivo de Point of Care na descrição da norma de acordo com o tipo de serviço. Por exemplo, o serviço do tipo 1 são aqueles classificados para atendimento em farmácias e consultórios isolados. Então, o que a norma traz? Fica vetado a esse tipo de serviço punção venosa e punção arterial, ou exames de análises clínicas que utilizam como material urina para sua análise, tá? Então, é vetado também a esse tipo de serviço a guarda, armazenamento ou transporte de material biológico. Então, já de cara, a gente já começa, de acordo com o tipo de serviço, com essas descrições, excluindo esses requisitos aí no momento da sua seleção do teste. Já o serviço do tipo 2, o que a RDC traz? É um serviço proibido, né, de realizar o exame de análises clínicas por meio de metodologias próprias, né, ou aquelas metodologias in-house. Ela já não restringe tanto o tipo da coleta, conforme o tipo de serviço do tipo 1. O serviço do tipo 3, né, são laboratórios de análises clínicas, né, que têm na sua especialidade anatomia patológica. Esses sim são autorizados a realizar todos os exames de análises clínicas, e ele não tem aqui na nossa RDC nenhum critério de exclusão. Então, de cara, a gente já começa a entender aí, conforme a RDC, como ela classifica os tipos de serviço e o que traz de novo, né, nessa nova RDC, que não trazia na nossa 302. Nessa RDC, ela já fala dos serviços de farmácia, ou seja, a gente já começa a abrir um pouco mais o nosso leque para a aplicação desses testes. Conforme explanado aqui no serviço do tipo 1, o que a gente pode, então, já de cara, pensar nos nossos critérios de seleção
para os testes de point of care aplicados a esse tipo de serviço, né? Então, a gente pode aplicar amostras do tipo secreções, né, coletas do tipo sangue capilar, ou até mesmo utilização de sangue total, né? A norma PALC e a norma CAP também tem aí requisitos que fala também sobre esses tipos de dispositivos, e aí tem capítulos que traz todos os processos que tangem os testes de point of care. Bom, entendendo um pouco lá do critério de seleção do tipo de amostras, a gente também tem aí os critérios de seleção para os tipos de dispositivos, né? Então, a gente já entendeu um pouco sobre a coleta, o que pode e o que não pode. Agora, o que a norma traz para nós sobre os dispositivos de point of care? Então, no mesmo critério, ela classifica o tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1, lembrando, farmácias, consultórios isolados, o que ela veta para esse tipo de serviço? Exames de análises clínicas que requeiram instrumentos para leitura, interpretação e visualização dos seus resultados, né? Ou até mesmo aquele que requeira a visualização remota dos resultados, ou por meio de metodologias próprias in-house. Então, para esse tipo de serviço, a gente já começa excluindo dispositivos que possuam essas características. Já para o serviço do tipo 2, ela veta somente as metodologias próprias in-house, que não é uma realidade propriamente dita do point of care, e para o tipo 3 não tem nenhum critério de exclusão na escolha dos dispositivos. O que a gente pode encontrar aí no mercado, né? No mercado nós temos hoje alguns dispositivos que a gente pode utilizar, que são portáteis, né? Outros dispositivos que a gente pode ter à beira-leito do paciente, ou até mesmo aqueles dispositivos onde a gente tem conhecida aí uma fita, o famoso sabonetinho, né? Então, é importante ressaltar também que para essa prática do point of care, o que a gente pode entender aí e pensar na hora de escolher esse dispositivo? Aqueles dispositivos que requeiram o uso de pipetas automáticas ou qualquer outro tipo de dispositivo auxiliar para a inserção dessa amostra no dispositivo, a gente também entende que ele também pode ser adotado aí como um critério de exclusão na hora de você pensar na escolha do seu dispositivo de point of care para o seu serviço, tá? Bom, eu quero abrir um parênteses aqui e trazer uma informação que é extremamente importante e relevante sobre os conselhos, né, de classe, por exemplo, o Corém, que utiliza o point of care na sua prática, pensando que o conceito do point of care é todo exame que é feito fora do ambiente de laboratório, né, por um profissional treinado, e que ele não tem uma habilitação, por exemplo, biomédico, biólogo ou farmacêutico, na sua essência, para a execução desse teste. Não sei se era de conhecimento de todos, mas o Corém de São Paulo trazia aí uma resolução que foi aprovada em 2018, e ela teve uma modificação em junho deste ano, que desde junho de 2018, o Corém, ele não recomendava a realização de exames de gasometria com a inserção da amostra no gasômetro, manipulação do aparelho e liberação do resultado pela equipe de enfermagem, sendo que a punção arterial, bem como a coleta do exame, elas deveriam seguir como recomendado a lei do exercício profissional em sua resolução. Ou seja, se o técnico de enfermagem ou o farmacêutico ou o enfermeiro, ele não poderia inserir a amostra já no dispositivo, a gente já tinha aqui uma barreira que impediria a gente de colocar, por exemplo, um gasômetro dentro de uma UTI, sendo ele utilizado como um point of care, aí delegando essa atividade para a enfermagem. É lógico, eu não trouxe na íntegra aqui esse artigo, essa resolução, no entanto, ela ainda respaldava o enfermeiro aqui, que ele poderia se negar aí a realizar esse teste, né, e protegendo ele de qualquer tipo de penalidade aí dentro do serviço que ele estava alocado, alegando que para essa prática o enfermeiro deixaria de prestar assistência ao paciente e que porventura poderia colocá-lo em risco. A gente sabe que não é nesta dimensão,
mas esta nota do Corém, a gente tinha conhecimento aqui no nosso serviço, e de fato isso era algo bem discutido da parte jurídica e que a gente não adotava isso como prática aqui do Point of Care. No entanto, esse parecer do Corém, né, eu acho que importante em cada região, vocês consultarem aí o parecer do Corém da sua região. Quero deixar claro que essa nota era um parecer do Corém de São Paulo, né, então acho que cada região tem aí o seu parecer. Dentro da página do Corém, a gente tem aqui a parte de legislação e tem a parte de pareceres, tá? E lá vocês podem encontrar diversos pareceres do Corém, entre eles vai estar esses artigos aqui sobre o Point of Care. Mas, né, como tudo muda e como tudo evolui, de fato o Corém teve uma pressão, acredito que da indústria, dos serviços de saúde sobre esse parecer. Então, o parecer do Corém, ele mudou, né, e com isso, ele traz, né, considerando exposto acima, a realização dos testes laboratoriais do tipo TLR Pocket visam agilizar o diagnóstico e as intervenções interprofissionais para a redução dos danos de decorrência de demora na liberação dos testes laboratoriais, sendo utilizado na prática clínica nos diversos cenários de atuação do enfermeiro para o diagnóstico e monitoramento do tratamento. Portanto, entendemos que não existe óbice legal para que a equipe de enfermagem realize os exames do tipo TLP, né, que ele fala de teste laboratorial portátil, né, até um termo diferente, mas não um termo tão familiar assim para todos, mas, enfim, ele traz esse termo, ele usa a nomenclatura Pocket, que internacionalmente ela é a mais conhecida, uma vez que os equipamentos existentes são automatizados e de fácil manuseio, e que os resultados desse exame fazem parte dos indicadores clínicos utilizados para a identificação dos diagnósticos de enfermagem, bem como para avaliação dos resultados alcançados frente a intervenções interprofissionais implementadas. Ressaltamos aqui que é de responsabilidade não é exclusiva da equipe de enfermagem, mas sim da equipe interprofissional. Recomendamos fortemente a necessidade de capacitação dos profissionais para o manuseio desses equipamentos, os registros de ações de enfermagem e a transcrição dos exames no prontuário do paciente, e o desenvolvimento de protocolos operacionais com a descrição detalhada das ações frente à realização do Point of Care. Finalizamos este parecer ressaltando que não são de responsabilidade da equipe de enfermagem a emissão e assinatura do laudo laboratorial, assim como a realização do exame, e a transcrição do resultado no prontuário do paciente. Então, aqui ela já traz para nós um novo norte, já reconhece o Point of Care, principalmente aqui do parecer sobre a gasometria, e que já abre aí uma oportunidade, e aí de cada serviço entender e buscar no mercado, se for necessário, a implantação dessa rotina no seu serviço. Agora eu vou entrar um pouco para a gente entender sobre as garantias da qualidade quando a gente vai escolher esses dispositivos de Point of Care. O que a gente deve buscar, né? Então, hoje a gente vai entender um pouco sobre o controle interno de qualidade, os ensaios de proficiência, a complexidade que envolve esses dispositivos, a conectividade e a segurança que envolve toda a escolha do dispositivo antes da gente colocá-lo em uso, tá? Primeiro ponto é que é um teste que ele não é isento da necessidade do controle de qualidade interno, ou seja, 100% dos testes de laboratoriais remotos ou Point of Care, né, agora vai ter um novo parecer aí, um posicionamento da SBPC-ML, que a nomenclatura TLR vai ser adotada aí o termo Pocket, né, que é o termo internacionalmente conhecido. Então, nós temos que perseguir que aquele dispositivo que eu estou selecionando, ele possui um controle de qualidade interno, seja ele próprio do fabricante que me fornece aquele equipamento, aquele dispositivo, ou se eu tenho alguma outra alternativa de controle no mercado, por exemplo, oferecido pela Controlab, ou qualquer outro provedor que tenha aí, que comercialize aí controle de qualidade. Bom, alguns dispositivos, eles dispõem também, além do controle de qualidade interno, o cheque eletrônico, né? Esse cheque eletrônico, muitas vezes ele é utilizado para verificação interna do dispositivo
e muitas vezes ele tem a necessidade de uso diário, né, ou até mesmo antes do uso do seu dispositivo. Muitas vezes eu posso ter uma frequência do controle de qualidade menor, mas muitas vezes eu não consigo isentar esse cheque eletrônico, né? Então, portanto, é importante a gente entender a característica do equipamento, definir qual é a frequência de utilização do seu controle de qualidade interno, e a gente vai entender o que traz o fabricante, o que ele pede. Ele pede qual é a periodicidade que ele pede para passar esse controle. Quando ele não define uma periodicidade, aí cada serviço deve definir o seu. Algumas acreditações tratam que, no mínimo, a gente tem que garantir o controle de qualidade interno, que ele seja feito mensalmente, a cada nova troca de lote, ou a cada troca de lote ou mudança do dispositivo, tá? Então, a gente deve perseguir isso como qualidade. O que a gente tem no mercado quando a gente olha essa questão do simulador eletrônico, né? Então, alguns dispositivos, eles de fato traz isso, exatamente esse nome simulador eletrônico, onde eu tenho ali no dispositivo, o que ele faz, esse simulador eletrônico, né? Muitas vezes eles têm ali na sua função a leitura do sinal daquele cartucho que você vai utilizar, e esse dispositivo, ele simula muitas vezes alguns níveis de sinais elétricos que realçam a função e a detecção do sinal do seu cartucho, né, do analisador. Às vezes de nível baixo, nível alto, ou dos níveis que ele julga necessário para que você garanta o perfeito funcionamento do seu dispositivo. Alguns dispositivos, eles trazem também, de forma não eletrônica, mas algo que representa próximo àquele dispositivo que você usa, sua tira ou o teu cartucho que você utiliza, ele também verifica o desempenho do seu ótico do seu sistema, e muitas vezes ele traz ali um relatório que aqueles testes, eles, né, foram feitos de forma eficiente, te dando ali uma segurança de que todos os componentes eletrônicos do equipamento estão seguros e que você pode liberá-lo aí para sua rotina, né? E a verificação do sistema é um outro termo utilizado aí quando a gente começa a ler o manual, não só simulador eletrônico, ele também, entre outras linhas, ele também tem a mesma finalidade, né? Fazer a verificação desse sistema, garantindo ali que ele esteja no seu perfeito funcionamento. Eu trouxe aqui uma imagem, porque muitas vezes isso, na nossa prática ou rotina, pode ser confundido como uma forma de controle de qualidade, né? Os famosos sabonetes, onde ele tem ali a linha controle, essa linha controle, ela não é um controle de qualidade, e sim um controle da sua reação, né? Onde a gente tem ali um teste imunocromatográfico, onde você tem toda a corrida do seu material, onde você dispensa aqui, né, naquele pocinho, ele faz ele deve passar aí, né, correr todo o dispositivo. Então a linha controle garante que o teu material inserido ali no seu dispositivo, ele percorreu toda a linha da reação. Indiretamente, é a mesma forma que esses simuladores eletrônicos fazem, de uma forma diferente, mas fazendo uma interpretação e fazendo uma analogia com esse dispositivo, é praticamente isso que esses dispositivos fazem. Ele garante que o seu dispositivo está funcionando para você poder realizar um teste ou até mesmo validar que aquele seu teste está ok. Então, o que a gente deve garantir com isso, né? Então, a gente deve verificar ali a periodicidade indicada pelo fornecedor para a gente fazer o uso desse dispositivo, verificar de que forma que a gente pode fazer a avaliação desses dados que esse dispositivo nos traz, né? Então, se ele tem ali a evidência de um impresso que ele traz ali a leitura que deu ok, se eu tenho um software por trás gerenciando isso, e eu tenho que prever também qual é o plano de ação caso esses simuladores deem algum tipo de erro. Tudo isso a gente tem que entender antes de colocar um teste em uso e conhecer esse dispositivo, porque na prática, no nosso dia a dia, tudo isso vai fazer a diferença na utilização e na sequência das nossas atividades. Bom, outro ponto importante, né, entendemos um pouco o cenário do controle de qualidade interno, a gente
traz aqui o controle de qualidade externo, ou ensaio de proficiência, né? Não diferente do que a gente tem nas metodologias convencionais do nosso laboratório clínico, o Point of Care ele também não está isento de participação de um programa externo da qualidade, né? Então, 100% dos seus dispositivos de Point of Care tem que ser previsto aí um programa de qualidade externo para esse dispositivo. Então, quando eu vou selecionar um dispositivo, quando eu vou buscar esse dispositivo no mercado, além de verificar se eu tenho um controle de qualidade próprio ou alternativo para esse dispositivo, eu tenho que buscar dentro do meu provedor da qualidade se eu tenho também um ensaio de proficiência para esse teste, né? O que vale destacar? Que a matriz do material que você vai utilizar nessa rotina, quando você vai contratar um ensaio de proficiência, ela tem que ser a mesma matriz que você vai usar ali na sua rotina. Então, toda vez que eu recebo esse programa externo da qualidade, eu tenho que tratar esse programa, quando ele chega dentro do meu serviço, eu vou tratar ele como se fosse um paciente, né? Então, a gente recomenda que ele seja feito no menor tempo possível, né? Para que a gente tenha ali até uma estabilidade mais adequada do material. Sempre ficar atento às orientações do ensaio para a realização deste exame, né? E o processamento da amostra, vale ressaltar que ele deve ser executado por quem realiza o teste, né? Então, o laboratório, como corresponsável por essa atividade, então ele vai prever a contratação desse ensaio. Quando esse ensaio chegar, ele vai direcionar para as áreas do meu serviço onde realizam esse teste, para que eles executem. Acho que nesse sentido, é fundamental o suporte do laboratório na orientação da equipe assistencial, ajudar a apoiá-los a ler as orientações desse ensaio para que a gente evite ali falhas, né, pré-analíticas durante a execução desses testes. Então, seja o serviço do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, nenhum desses 3 níveis de serviços estão isentos à contratação dos ensaios de proficiência. Bom, outro ponto que vale ressaltar é, quando eu vou escolher o meu dispositivo, eu tenho que entender qual é a complexidade que aquele dispositivo traz, né, em relação ao exame que eu vou oferecer ali na ponta como point of care, né. Hoje nós temos uma RDC, a 830, que é de dezembro de 2023, essa RDC, ela classifica lá quais são os riscos de cada dispositivo, né, então o dispositivo com risco de classe 1 é um dispositivo com baixo risco ao indivíduo e risco à saúde pública, né, e baixo risco à saúde pública. O dispositivo com classe 2, ele tem um médio risco ao indivíduo ou baixo risco à saúde pública. A classificação do tipo 3 é um dispositivo com alto risco ao indivíduo ou médio risco à saúde pública, e o do tipo 4, ele tem um alto risco ao indivíduo e um alto risco à saúde pública. Olhando também para outras regulações, por exemplo, o FDA, o órgão americano, né, semelhante à nossa Anvisa aqui, ela também classifica aí os dispositivos de acordo com esse tipo de classificação, né, de acordo com a sua complexidade, e ali muitas vezes eles classificam como waived ou não waived. Então a CLIA, que é uma lista onde o FDA disponibiliza, ela também traz a classificação dos dispositivos. A nossa RDC 830, ela tem a mesma função, ela faz da mesma forma a classificação dos dispositivos. Nós temos outras acreditações, por exemplo, o Colégio Americano de Patologia Clínica também, a gente prevê aí isso dentro do serviço de Point of Care. Eu trouxe para vocês aqui um pouco, né, da norma PALC já 2025, né, o que está disponível. Então, de acordo com essa complexidade, onde eu fui no mercado, encontrei o dispositivo, entendi qual é a classificação de risco do dispositivo, o que eu tenho que prever, então, outras garantias que eu tenho que prever aí quando eu for implantar esse teste na minha rotina. Então, vale aqui na norma PALC, o item 10.12, ela fala um pouco sobre a garantia que os operadores sejam treinados, né? Então, de acordo com a complexidade do meu dispositivo, eu tenho que
avaliar ali, garantir ter algumas garantias aí para a equipe que manipula esses testes. Então, eu tenho que minimamente entender, avaliar o desempenho desse teste, ou seja, como essa equipe consegue processar as amostras, né? Como a disponibilização dos resultados e os critérios de resultado de pânico, se eu tenho ou não para esse dispositivo, quais são os registros de qualidade que eu devo ter para esse dispositivo que eu estou colocando na minha rotina. Eu tenho que avaliar também, com a minha equipe, qual é o desempenho do equipamento e a verificação das suas funções. Se o meu time ele tem condições de avaliar isso durante o uso, né? A participação do programa externo da qualidade, aquilo que a gente comentou agora há pouco, qual é a habilidade do meu time, se todos que estão fazendo esse teste na rotina participam dessas atividades, eu não posso ter sempre a mesma pessoa fazendo o meu programa externo da qualidade, então tem que haver um rodízio dessa atividade a cada rodada, então isso é importante a gente perseguir depois que a gente implanta esse dispositivo, e a gente também tem que encontrar uma forma da gente avaliar a habilidade desses operadores na resolução de problemas. Então, de acordo com a complexidade do meu dispositivo, eu vou aplicando esses requisitos aqui, que é extremamente importante para a gente garantir aí o treinamento, né, ou prever isso pelo menos no treinamento, e de forma que a gente tenha aí uma segurança na ponta aí que isso está sendo feito de forma correta. Bom, quando a gente fala em complexidade, obviamente a gente vai perseguir aí treinamento para ter essas garantias que a gente mencionou. O que a gente pode entender também quando eu vou selecionar o meu dispositivo. De acordo com a complexidade do dispositivo que eu vou selecionar para minha prática do point of care, eu tenho que entender como que é o acesso a esse dispositivo. Então, se é um dispositivo automatizado, será que eu consigo garantir que somente profissionais capacitados têm acesso a esse dispositivo? O que esse dispositivo oferece como barreira, como segurança para eu colocar na minha rotina? Então, isso também é o item que você pode colocar ali como na hora de escolher esse dispositivo para a tua rotina. E outro ponto extremamente importante quando a gente também fala de complexidade, a importância da rastreabilidade do nosso processo. Eu tenho que prever dentro do meu processo do point of care aquilo que eu estou fazendo fora do laboratório, para um profissional não habilitado, mas treinado e capacitado, que a gente consiga identificar minimamente quem realizou aquele teste, qual foi o lote que eu utilizei para a realização daquele exame, qual foi a data que eu realizei esse teste, qual foi a hora que eu realizei esse exame, em qual local, né? Porque se a gente está falando que é um exame feito à beira-leito, fora do ambiente de laboratório, dentro de uma estrutura vertical ou horizontal, será que esse exame foi feito na UTI? Será que ele foi feito em uma unidade de internação? Será que ele foi feito no pronto atendimento? Ou seja, em qual local que esse exame foi realizado? Né? Então, eu também posso prever aí e qual dispositivo que eu usei para realizar. Porque muitas vezes eu posso ter um erro relacionado, um problema relacionado ao operador, a gente vai voltar aqui para o treinamento, eu posso ter um erro relacionado ao controle de qualidade, eu posso ter um erro do próprio dispositivo, por isso que é extremamente importante, quando a gente vai selecionar um dispositivo ou um teste para point of care, a gente pensar nesse modelo e prever como que a gente vai conseguir rastrear esses processos. Bom, quando a gente fala aí de um sistema automatizado, é extremamente importante a gente também colocar lá na nossa lista de desejos, na escolha desse dispositivo, a conectividade. Então, muitos desses dispositivos, eles trazem aí ou oferecem um software de gerenciamento. Se não oferecem, a gente minimamente deve prever aí quando a gente vai escolher esse dispositivo. Então, a gente tem que pensar que esse software, através dele, a gente vai conseguir gerenciar a garantia da qualidade analítica, conseguir fazer a gestão do controle de qualidade interno, né, aquilo que se foi feito ou não antes do uso. A gente consegue entender também, gerir a distância, fazer quais são os operadores vinculados, se esses operadores tiveram ou não o treinamento. A gente consegue, através
da conectividade e o software de gerenciamento ter uma ideia de quais são os insumos, né, uma lista do inventário do que foi utilizado. Importante, a rastreabilidade dos dados brutos, né, porque é uma forma da gente resgatar e ter a evidência de que se eu não tenho uma interface, aquele resultado que eu fiz no meu equipamento automatizado, ela migrou automaticamente para o meu sistema informatizado ou ela é imputada de forma manual? Então, se eu tenho a digitação desse resultado e eu tenho a rastreabilidade dos dados brutos, eventualmente, em qualquer tipo de questionamento ou erro, eu consigo minimamente rastrear qual foi o resultado e confrontar se o que eu disponibilizei para o paciente, de fato, era aquele resultado que ele questiona ou algo do tipo. Então, é extremamente importante a gente prever aí, quando eu vou escolher um dispositivo, como que eu posso ter a rastreabilidade dos meus dados brutos, tá? A gestão dos resultados e os laudos dos exames, e aí a gente também consegue, através desse software, da conectividade, garantir a segurança do operador e do paciente, né? Ou seja, ter ali a identificação do prontuário, o operador que realizou aquele teste, e a gente consegue desta forma aí trazer aí a parte de informática ao nosso favor e garantir essa segurança. E aí, quando a gente fala de segurança, a gente tem que prever também aí essa sistemática de liberação do resultado provisório, né? Então, de que forma que, quando eu vou colocar esse teste na minha rotina, ele é um teste manual? Então, se é um teste manual, como que eu vou garantir isso na ponta, né? Como que eu vou garantir esse resultado para que, posteriormente, o laboratório consiga liberar à distância? Quando eu vou escolher também esse dispositivo, eu tenho que pensar se do teste que eu estou selecionando para a prática de point of care, será que para esse teste eu tenho algum critério de resultado crítico, ou seja, resultado de pânico? Isso também a gente tem que prever na hora de escolher esse dispositivo antes de colocá-lo em uso. Então, com isso, a gente tem que ter uma sistemática de revisão de resultados provisórios, já que é um exame feito à beira-leito, e a liberação do laudo, né, por profissionais habilitados, porque normalmente esses testes eles são liberados pelo laboratório à distância, né, então esse exame, assim que ele é feito beira-leito, ele já tem ali disponível de imediato o teu resultado para uma triagem ali, para uma conduta clínica, ou até mesmo a indicação aí de um exame confirmatório, se for necessário, dentro do perfil desse exame, da rotina que você implementou no seu serviço. Então, isso, nos requisitos de segurança, a gente deve perseguir esses 3 pontos que são extremamente importantes, e tudo isso está atrelado lá no momento da escolha do meu dispositivo e do teste que eu vou escolher para o meu serviço. Bom, não menos importante, eu trago aqui a figura do coordenador de point of care. Isso também é tratado aqui na norma PALC, o CAP, né, o Colégio Americano também prevê o vínculo de um coordenador ou de um responsável técnico para a supervisão desses serviços, né, tem aqui também a Sociedade Americana de Laboratório Clínico, ela também traz esse ponto, né? Então, qual é o papel do coordenador de point of care dentro do meu serviço aí, para a gente entender tudo isso que o Márcio falou ali? Qual é o tipo de amostra que eu vou usar? Qual é o equipamento que eu vou escolher? Como que eu vou colocar isso na minha rotina? Como que eu vou prever os treinamentos? Qual é a complexidade do meu dispositivo? Então, esse coordenador de point of care, ou esse responsável técnico, ele vai apoiar na avaliação dessas alternativas. O coordenador também, ele vai apoiar na decisão da escolha desse dispositivo. A avaliação dos custos também é extremamente importante, né? E aí, fazer todo esse planejamento de implantação, né? Então, tem que ser feita uma validação prévia desse dispositivo antes de eu colocar na minha rotina, elaborar os requisitos da qualidade necessário para a implantação desse dispositivo, dar o suporte para os treinamentos, garantir a rastreabilidade dos dados brutos, né, fazer a gestão dos resultados e os laudos dos exames, e acompanhar ali os nossos indicadores de desempenho, né. A gente sabe que, na sua grande maioria, a finalidade do point of care, ele tem aí como principal encurtar o TAT, né, para a tomada de decisão em uma conduta médica.
né? Então ele pode ser inserido ali de uma forma como triagem, né, do point of care, ele pode estar inserido em alguns protocolos institucionais, ele pode ser inserido na minha rotina por uma questão de portaria ou legislação que pede algum determinado exame ali à beira-leito, uma resposta rápida, e ele também pode ser utilizado ali em ações como catástrofe, ou exemplo, a pandemia que nós tivemos, foi né, o teste rápido de Covid aí foi utilizado aí em larga escala, né. Vale ressaltar que, tendo uma figura de um responsável técnico, até mesmo um coordenador de point of care dentro do seu serviço, a gente consegue também criar algumas barreiras, né, porque muitas vezes o nosso serviço de saúde, ele pede ali um teste rápido, eu quero uma gasometria aqui no meu serviço, porque está demorando muito. Muitas vezes a gente vai ter que entender, em quanto tempo o meu laboratório clínico está liberando essa gasometria? Será que de fato um point of care é a solução para o meu serviço ou para o problema? Delegar essa atividade para a equipe assistencial, a equipe médica, seria o melhor caminho, né? Pensando em todas essas garantias que a gente olhou um pouco atrás, se eu vou conseguir garantir tudo isso, né? Porque isso também onera um trabalho de qualidade, gerenciamento, treinamento. Então, muitas vezes, isso também pode mascarar uma oportunidade para o seu laboratório clínico de adequar um fluxo e atender aquele exame ou entregar aquele resultado no tempo que a assistência precisa. E não necessariamente eu vou partir para um caminho do point of care. Então, quando eu falo em avaliar alternativas, entender, né, apoiar a decisão, isso também faz parte da análise antes de eu ir para o mercado e escolher um dispositivo de point of care, muitas vezes para atender aquele pedido dentro do meu serviço, tá? Então, aqui é um ponto importante. Lembrar que o point of care, ele não anda sozinho, né? Dentro do serviço de laboratório, nós temos aí diversas especialidades. Muitas vezes eu tenho ali um teste rápido, que ele é vinculado ao meu serviço de hematologia, de imunologia. Então, ter a interface com as especialidades é extremamente importante, e são essas especialidades dentro do seu serviço que vão apoiá-los a validar aquele dispositivo, né? Então, a gente vai ter um teste validado frente a uma metodologia convencional antes de eu colocar em uso na rotina do meu serviço. Isso também faz parte da estrutura e do critério de seleção dos point of care. Aproveito aqui esse momento, peço licença para vocês, para trazer um pouco um cenário diferente aí da aplicação do point of care, que é um pouco de um arquivo pessoal e até de um cenário que a instituição a qual eu trabalho, né, o Hospital Albert Einstein, atuou, né, e nós atuamos aqui em 2010, eu tive a oportunidade de ir para o Haiti para fazer o suporte e apoio às vítimas de terremoto. Então, nessa oportunidade, quando a gente, antes de um time Einstein multiprofissional ir para essa missão, nós tivemos uma visita de um profissional do nosso serviço, um médico, foi até o Haiti para entender o cenário, entender quais eram as necessidades e o que a gente, de maneira tentar ser o mais assertivo possível, o que eles precisavam ali de assistência e que, de repente, um recurso que eles não tinham. Então, é justamente esse cenário que, em cada plano, independente de ser um plano de catástrofe ou dentro do meu serviço de saúde, eu preciso entender a necessidade do meu cliente ou do meu paciente para eu poder atuar e ser o mais assertivo. Nós atuamos também na tenda da dengue, aí em 2008 no Rio de Janeiro, em 2015 aqui em São Paulo. Tive a oportunidade de atuar aqui no hospital de campanha do Pacaembu, na tenda Covid. Tivemos uma ação importante também na enchente na Barra do Saí, em 2023. E recentemente eu participei da missão de ajuda às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, que aconteceu neste ano. E que em todas essas missões, previamente, o nosso serviço disponibilizou um profissional, nós fizemos uma visita exploratória, tivemos conversas com os serviços locais, entendemos o que a gente poderia contribuir e quais seriam os dispositivos de point of care que a gente poderia levar para essas missões, né? Eu quero destacar aqui também que,
propriamente dito, não foi um serviço de point of care na sua essência que a gente levou para esse serviço, porque teve um biomédico, né? Eu participei com outros colegas biomédicos também nessas missões, mas minimamente quando a gente vai para uma missão com essas proporções, a gente não sabe por quantas horas a gente vai ficar ali trabalhando e que aqueles dispositivos que nós escolhemos para levar, eu poderia eventualmente treinar uma parte da equipe que estava indo comigo para que me apoiasse, por exemplo, atender aquela demanda. Então, tudo isso a gente pensa aí na hora de escolher esses dispositivos e isso é pouco explorado, mas ele é extremamente importante também a atuação do point of care nesses planos de catástrofe aqui. Bom, eu queria ir aqui para as considerações finais e trazer para vocês o que o Point of Care, né, o que a gente busca, né? O Point of Care, ele busca sempre encurtar o tempo para a tomada de decisão clínica sobre os testes ou terapia adicionais e são um complemento útil para as análises laboratoriais convencionais, né? Os atrasos, a gente sabe que hoje não são mais causados pelo transporte e preparação dessas amostras clínicas, né? Então, que isso era algo muito perseguido e justificativa para o point of care. A gente sabe que a questão do transporte, hoje a gente tem sistemas pneumáticos bem eficientes que entregam a amostra no meu laboratório, dentro do seu laboratório clínico de uma forma rápida e eficaz até. Então isso a gente não consegue, muitas vezes não consegue justificar que o transporte não necessariamente ele é um problema, e os resultados dos testes bioquímicos, eles estão cada vez mais disponíveis em tempos menores, né, então as máquinas também têm evoluído em relação a isso, né, então a gente consegue ver que esses métodos convencionais, eles estão promovendo uma entrega cada vez mais eficiente e proporcionando uma melhor conduta médica, né, eles também proporcionam uma melhor conduta médica e custos mais baixos, né. A gente não pode esquecer que o point of care, por muitas vezes, a gente utiliza ali amostras capilar ou de sangue total, e que essas amostras, quando não são centrifugadas, elas trazem ali outros interferentes e que a gente, quando usa aí o sangue total, não consegue eliminar, né? Então, geralmente é difícil decidir, né, se o princípio analítico do point of care ele tem uma vantagem real sobre os métodos convencionais. No entanto, a utilização do point of care ela também depende aí muitas vezes das tendências, né, de assistência médica e de novas áreas de aplicação. E aí, fazendo aí uma analogia com a RDC, um cenário diferente que não trazia na leitura na versão 312, hoje a gente tem aí um cenário como oportunidade, né, para disponibilizar esses testes de point of care em farmácias e outros tipos de serviços que não tinha essa abrangência na legislação anterior. Queria trazer também que uma fala aqui, né, um teste rápido ou um dispositivo portátil, ele tem um potencial para ser um point of care. Portanto, nem todo teste rápido ou dispositivo portátil, ele será um point of care em um serviço de saúde. Quero desejar aqui, né, deixar aqui o meu agradecimento à Controlab, quero agradecer aqui a todos a atenção, a oportunidade de compartilhar aqui parte do meu conhecimento com vocês. É isso que eu tinha que apresentar aqui, espero que tenham aproveitado aqui do conteúdo e estou aberto aí a perguntas, dúvidas, o que vocês... Maravilha, doutor Márcio. Foi muito bom. Muito obrigado. Excelente, a temática super bem abordada. Tenho certeza que foi proveitoso para todos. Temos perguntas já, diversas já. E só antes de irmos para as perguntas, eu gostaria de reforçar que o link da pesquisa está no chat. E, novamente, a pesquisa é muito importante para nós, para a gente conhecer a opinião, né, de quem está nos assistindo e sempre buscar melhoria, tá? Além disso, por favor, registrem no link nome completo e e-mail para que a gente possa emitir o certificado, ok? Então, vamos para a nossa parte de perguntas. Só antes de entrar nas perguntas, doutor Márcio, é legal, eu achei muito bom que o senhor fez
abordou o tema, né, falando da complexidade, diferença de complexidade que existe entre os tipos de point of care. Acho que isso é importante, assim, porque em linhas gerais, creio que não seja só eu que tinha esta visão de que se coloca tudo num mesmo lugar. E não é exatamente assim, né? Você coloca o pocket, tudo, é tudo a mesma coisa, uma gotinha de sangue, sai 2 linhas ali, ou o equipamento informa o resultado e está pronto. Não estou sendo grosseiro na minha fala, né? Infelizmente é uma visão geral que existe e que a abordagem que o senhor fez, eu acho que quebra isso, desmistifica isso, né? Apresenta a informação da forma que ela é realmente. Tu pode só comentar um pouquinho antes da gente ir para as perguntas? Não, acho que perfeito. Acho que a sua colocação também é uma dor que a gente vê quando a gente debate um pouco o tema, né, e o conhecimento que a gente tenha uma legislação que traz aí análise dessa complexidade, isso é extremamente importante, né, então eu fiz questão de trazer esse tema porque isso, ele não pode ser isento, né, na escolha aí, quando você vai definir ali o seu point of care dentro do seu serviço de saúde, e isso você tem ali uma legislação que traz, você pode pedir para o seu fornecedor, inclusive, qual é a classificação da Anvisa, né, como ela classificou o seu dispositivo no momento do registro, né? Eu acho que também é um tema extremamente importante em relação a isso, porque quando a gente olha para outras práticas, por exemplo, o FDA, né, o órgão americano, quando ele registra, a gente olha que a CLIA é a tabela onde a gente vê essa classificação de risco, eles trazem essa classificação como waived, no waived ou risco moderado, a gente vê que a CLIA ela tem lá linhas onde esses critérios de seleção do risco, né, de classificação do risco, perdão, eles também são revisados, né, então muitas vezes a gente vê, eu cheguei a olhar a CLIA e a gente vê dispositivos que, quando ele foi registrado pela primeira vez nos Estados Unidos, ele classificou como risco moderado, e na revisão desse dispositivo, ele foi classificado como baixa complexidade. Então, acho que, tendo conhecimento dessa norma, dessa notícia, é um exercício para nós também, profissionais de saúde, serviços, de questionar também, né? Como foi feita a interpretação na classificação do risco, né? Porque, enfim, quando a gente começa a ter o conhecimento e praticar isso, aí acho que traz aí também uma oportunidade da gente usar como exercício e provocar uma revisão se for necessário, tá? Acho que é importante ressaltar isso. Perfeito. Doutor Márcio, eu tenho 2 perguntas que são basicamente iguais aqui, são interessantes. A Mariana e o outro está anônimo. É o seguinte, ó. Quando o pocket de uma gasometria é realizado e avaliado diretamente pelo médico, que já atua na decisão clínica. A Mariana colocou como resultado crítico lá, e aqui está como o resultado de pânico, né? Aí Assim, o ponto é o seguinte, né, os resultados considerados de pânico não são comunicados, visto que o próprio clínico já atua. Qual é a recomendação de procedimento e registro para esses dados seguindo a norma PALC? Basicamente, as 2 perguntas são um pouquinho diferentes, mas é basicamente nesse intuito aqui as 2 perguntas. é importante. Por isso que a gente falou um pouquinho antes, vamos fazer o link com esse tema da complexidade. Então, eu estou selecionando, será que de fato a gasometria é um exame que eu quero colocar dentro do meu serviço? Ok. Então, se eu assumir que a gasometria eu vou colocar dentro do meu serviço, aí é como eu coloquei lá, que a gente tem que garantir a comunicação dos resultados críticos. Ele já é feito à beira-leito. Então, de que forma que eu posso ter isso como barreira, né? Então, hoje eu tenho dentro do meu prontuário eletrônico, se o profissional que realizou o teste, eu não tenho interface, eu vou digitar esse resultado lá para que eu consiga ter ele disponível para o médico, se é o enfermeiro ou o próprio médico que está fazendo, ele vai digitar esse resultado dentro do meu sistema. Alguns sistemas hoje eles permitem você configurar, olha, pânico para pH, ele é de 7.5 a 7.8, estou falando aleatório, tá? Só para a gente entender. Então, toda vez que o médico for digitar o resultado da minha gasometria dentro do prontuário eletrônico para ele tomar a conduta, ele vai ter o alerta que aquilo é um resultado crítico. Automaticamente ele vai registrar a conduta. Se ele valorizou aquele resultado, se ele acha que aquilo pode ter sido um erro
na manipulação dele, então, de certa forma, ele vai trazer uma atenção diferenciada para o meu paciente. Ah, Márcio, mas o meu sistema, o meu RIS, né, o meu prontuário eletrônico, ele não traz essa funcionalidade. Então, minimamente, eu tenho que perseguir dentro da minha estrutura para que eu garanta que ele tenha conhecimento que aquele parâmetro, que aquele exame que eu estou disponibilizando para ele, ele é elegível para resultado crítico. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou, talvez, sei lá, ter um caderno onde eu tenha ali para ele gasometria, quais são os parâmetros que eu tenho resultado de pânico e ação dele a hora que ele vai anotar, ah, não, aqui eu vi que o pH é de 7,2 é pânico, então ele já tem a anotação ali que ele valorizou e ele tomou conduta, por exemplo. Então, não necessariamente o sistema ele vai ser primordial. Então, existem alternativas que eu posso criar dentro de um processo manual, mas eu tenho que minimamente prever a garantia da notificação daquele resultado, tá? Esse é um ponto. Outro ponto, quando a gente vai primeiro ele tem que saber que é elegível, entender quais são os critérios. O segundo, quando o laboratório for liberar esse laudo, o laboratório também ele pode atuar como uma barreira. A gente não pode esquecer que esse resultado ele tem que estar vinculado a um laudo. Então, o laboratório, de uma forma secundária ou tardia, eu posso liberar ele a cada 2 horas, a cada 3 horas, através de uma pendência, uma vez que o teste já foi feito e o médico já tomou conduta. Eu também posso atuar como barreira. Eu vou liberar o laudo. Falei, doutor, eu vi aqui que aquela gasometria que foi realizada era um resultado de pânico. Foi registrado? Então, o laboratório, ele também pode ser uma barreira de segurança, né? Talvez ele não vá comunicar num tempo adequado, porque né, passou 2, 3 horas daquele resultado, mas ele minimamente poderia tentar garantir que aquele resultado foi visto como um valor de pânico, por exemplo. Perfeito. Não sei se eu fui claro, se eu consegui atender. Não, creio que sim. Perfeito. Então, uma outra pergunta aqui da Marisa. Em relação aos requisitos da qualidade, você sugere alguma bibliografia específica para os equipamentos de Pocket ou podemos utilizar os mesmos publicados para os analitos dosados nos equipamentos de automação convencionais? Não necessariamente eles são os mesmos dos convencionais. O que vale olhar? A gente tem que olhar primeiro o manual do equipamento e as recomendações do fabricante, né? Então a gente tem que seguir ali, a RDC também, a norma também prevê isso, eu tenho que fazer no mínimo o que o fabricante recomenda. Então, se eu tenho um dispositivo, por exemplo, que ele é isento de controle de qualidade, eu devo questionar, né? Eu acho que isso não é uma realidade hoje. Trazendo um exercício que eu trouxe para o cheque eletrônico, muitas vezes eu posso ter uma periodicidade de controle de qualidade, não necessariamente que ela seja feita de forma diária, mas para que eu defina que eu adotei, que eu vou passar o controle de qualidade mensalmente, a cada troca de lote, minimamente eu tenho que ter uma validação. Como eu validei aquele controle? Então, eu tenho que pelo menos ter ali uma frequência, eu adotei uma frequência de 30 a 60 dias, passando aquele controle de qualidade, ou seja, eu validei que durante esse período ele funcionou de forma perfeita após a realização do cheque eletrônico, então eu consigo definir que, uma vez que o fabricante não define a minha periodicidade, e aí a RDC, a norma PAL que traz ali no mínimo, né, uma vez por mês, né, até a gente vê isso em algumas acreditações, então vou definir. Então, eu validei, eu vou definir que, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o cheque eletrônico, isso é previsto pelo que o meu fabricante está prevendo ali no meu dispositivo, e aí, com base nessa validação, eu vou passar em qual periodicidade? No mínimo, uma vez por mês, a cada troca de lote, ou quando eu tiver dúvidas sobre a performance do meu equipamento. Já que eu não passo o meu controle diariamente, o médico questionou um resultado. Ah, eu não estou confiando nos resultados desse aparelho. Então, eu vou ter que fazer uma investigação. Será que o cheque eletrônico foi feito? Foi feito. O último controle de qualidade que eu processei, estava ok? Estava ok. Então, doutor, então para garantir, eu vou fazer novamente o meu cheque eletrônico e vou passar um controle de qualidade para ver se o equipamento está ok. Então, eu posso usar isso como premissa aí, como critério aí na hora de eu adotar a realização do controle de qualidade, né? Então, porque, via regra, o controle de qualidade nas metodologias convencionais, ela é obrigatória, né? Então, eu tenho que passar o controle de qualidade sempre após a manutenção diária do meu equipamento.
Então, a gente não pode esquecer que os dispositivos de point of care, eles são dispensados da necessidade de uma manutenção diária. Por isso que ele traz o cheque eletrônico, né, que é o cheque onde ele garante o perfeito funcionamento do meu equipamento, né, e que muitas vezes ali ele até dispensa a necessidade do uso diário do meu controle de qualidade. Então, a gente não tem necessariamente como comparar com uma metodologia convencional, porque, de fato, a complexidade do point of care ela é um pouco diferente. Perfeito. Não sei se eu respondi. Creio que sim. Então, Márcio, uma outra pergunta aqui, são duas frases, mas eu entendo que é sobre a alteração do lote do kit pode alterar o resultado. Creio que seria algo assim, se pode ter diferença de resultado conforme o lote do kit que está sendo utilizado para o teste. Bom, sobre essa vertente do lote, nós temos aí até, a Controlab lançou um programa, né, de validação de lote a lote. É extremamente importante a gente ter uma validação de lote, por isso a gente tem aí a questão do controle de qualidade. O point of care, por sua característica, por exemplo, eu não tenho muitas vezes como colher, ou a estabilidade, né, o tipo da amostra, muitas vezes eu não consigo preservar esse material para eu passar no lote anterior ou no novo lote. Por isso que é importante a gente validar, às vezes, como uma amostra conhecida, né, aquele lote, aquele dispositivo. Quando a gente fala de um exame, por exemplo, qualitativo, então eu tenho só duas alternativas de resultado, né? Ou ele é reagente ou ele é não reagente. Muitas vezes o fabricante, quando ele te entrega o lote, ele traz ali uma amostra conhecida para que você teste aquele lote, se aquele dispositivo está reproduzindo resultados reagente e resultados não reagentes. Então aí é uma forma simples. Aí a gente vai voltar para o tema de complexidade. Quando eu tenho um dispositivo onde eu tenho ali, perdão, pela tosse, quando eu tenho um dispositivo, por exemplo, onde eu tenho uma coleta de sangue total elegível, ou seja, eu tenho um material biológico, um tubo, então muitas vezes eu consigo preservar essa amostra, né? Então, qual é a característica? Então, tem dispositivo que depois, em sangue total, eu tenho uma viabilidade da amostra por 4 horas, né? Então, eu poderia testar essa amostra, por exemplo, no lote que eu estava usando e no novo lote. No entanto, isso pode ser substituído, por exemplo, para validar o lote com o cheque eletrônico, eu garanto o desempenho do meu dispositivo e com controle de qualidade. Perfeito. Tem uma Não, pergunta então, aqui. só entendo assim que a gente tem que entender a característica do equipamento para aplicar essas regras, né? Então, isso é extremamente importante e por isso que o tema controle de qualidade ou qualidade dentro do laboratório clínico, ele é tão rico e tão cativante, assim, no sentido da gente entender e aprofundar sobre o tema, né? Então, a gente não pode adotar nada via regra, por isso que é importante a gente entender a característica do meu dispositivo que eu estou aplicando. Perfeito. Tem uma outra pergunta também que assim, quais critérios para escolher uma marca de pocket? Na realidade, eu acho que não seria bem a marca, mas a qualidade do equipamento, né? A validação. Então, assim, ó, a marca, acho que pode usar, fazendo uma propaganda da minha aula, assim, primeiro você vai entender qual é o tipo de amostra que eu consigo aplicar na minha ponta, né? Eu vou usar um sangue capilar? Será que, pode ser que uma marca tenha um dispositivo que eu uso sangue capilar, e outra marca eu só consigo usar sangue total, ou seja, eu tenho que ter uma coleta de sangue. Então, isso eu já consigo entender que a marca A ou B vai conseguir atender ou não a minha necessidade. Então, a questão da marca, ela é relativa em relação à aplicação do teste propriamente dito. E outro ponto fundamental, eu posso entender que para mim seria melhor o uso capilar, mas eu fui validar o meu equipamento e não teve uma performance, uma validação que foi aceita, por exemplo. Então, já que eu preciso implantar aquele exame dentro do meu serviço como point of care, eu vou ter que apelar para a utilização do sangue total. Então, eu vou ter que validar o sangue total. Ah, ok, o sangue total ele teve um desempenho melhor dentro da minha validação e eu preciso colocar esse teste em prática, por exemplo. Então, muitas vezes não necessariamente é a marca que vai definir. Então, o que vai definir é a sua validação. Em questão à marca, é sempre importante a gente ter opções, né? A gente não ter um único olhar, né? Quanto mais marca, né, a gente tiver,
é interessante a gente ver, principalmente para a gente entender o desempenho desses dispositivos, né? Para apoiar na minha melhor escolha antes de implantar. Então, se eu escolho apenas uma marca para validar, eu não vou saber se de fato essa foi de fato a minha melhor escolha. Se eu tenho no mercado 3 marcas que eu posso usar para o mesmo exame, então o que eu gostaria de estimular é interessante que você valide e converse com esse fornecedor, que você tem a opção de validar as 3 marcas. Ali você vai entender o desempenho, a característica, e aí sim você vai fazer a escolha mais assertiva aí do seu dispositivo, do teste que você vai aplicar dentro do seu serviço. Perfeito. Doutor Márcio, eu vou juntar duas perguntas aqui. Elas são diferentes, mas elas são relativas à parte regulatória, normativa, enfim. E aí eu acho que eu vou ter que encerrar porque a gente já passou do tempo, para não também a gente não ficar demais. Vão ficar perguntas pendentes e posteriormente a gente consegue enviar na gravação. Aí a gente passa para o doutor Márcio aquilo que faltou e no vídeo da gravação a gente envia as respostas daquilo que ficou pendurado, tá? Então, uma pergunta é o seguinte: as farmácias que fazem testes rápidos devem fazer parte de um programa de proficiência diretamente ou através de um laboratório clínico? Essa é uma, tá? E a outra, que é relativa à regulação, é o seguinte: são diferentes, mas as duas são relativas à regulação. Boa tarde. Existe algum impeditivo para que os profissionais de nível superior da área técnica façam a liberação no sistema de informação laboratorial dos resultados de exames Pocket realizados pela enfermagem à beira do leito? Claro, garantindo-se os dados brutos completos, incluindo quem executou. São completamente diferentes, mas enfim. A primeira, depois eu vou pedir para você repetir a segunda, que Tá eu não bom. entendi o primeiro apontamento. Tá bom. Em relação a isso, a RDC ela traz que o serviço de farmácia do tipo 1, né, o serviço do tipo 1, para ele oferecer esse serviço de point of care, ele tem que estar vinculado a um serviço do tipo 3, né, ou um responsável técnico, né, que tem aí a sua habilitação, porque na prática a farmácia, o farmacêutico, né, ele não é um profissional habilitado, mas ele é um profissional treinado para aquela prática, ele vai fazer o exame, e aí eu tenho que ter por trás aí um laboratório, um profissional, um responsável técnico, um profissional PJ, por exemplo, talvez eu não sei se ele conseguiria fazer isso, porque ele tem que emitir um laudo, né? E para ele emitir um laudo, ele tem que ter um CNPJ, ele tem que ter ali na sua descrição do seu PJ ali essa atividade de laboratório. Isso eu acho que é um tema que abriu agora esse leque dentro da RDC, essa oportunidade é a RDC 786. Eu acho que esse ponto ainda ele vai ser amplamente discutido, mas a princípio o que eu trago para vocês é que é desejável que ele esteja vinculado aí a um serviço do tipo 3. Obviamente esse serviço é um laboratório já, né, que tem aí o seu CNPJ, o seu serviço regulado, e aí eu tenho aí o profissional para dar o suporte e gerar o laudo realizado aí pelo farmacêutico. Perfeito. A outra era se existe algum impeditivo para que os profissionais de nível superior da área técnica façam a liberação do sistema de informação, a liberação no sistema de informação laboratorial dos resultados dos exames Pocket realizados pela enfermagem à beira do leito. Aí Não, coloca. na verdade, o profissional de nível superior, na verdade, são os biomédicos, biólogos ou farmacêuticos com habilitação em análises clínicas, assim, ou bioquímicos. Sim, eles, na verdade, nós devemos fazer isso, né? Porque o exame feito à beira-leito, ele tem ali o resultado prontamente, né? Ou dentro do prontuário, e posteriormente ele tem que estar vinculado a um laudo. Então, a RDC não isenta isso. Então, e só pode assinar um laudo, um profissional aí habilitado para essa prática, né? Por isso que aí eu vou voltar um pouquinho na minha apresentação. Por isso que é importante, quando eu for definir a seleção do meu dispositivo ou implantar um point of care dentro do meu serviço, garantir a rastreabilidade. Então, a gente fala em corresponsabilidade, né? Então, quando eu vou liberar um exame, então, por exemplo, eu sei quem foi que executou aquele exame à beira-leito. Então, foi exame realizado pela Maria, pelo João, por exemplo, e foi laudado pelo Márcio, por exemplo. Então, eu tenho a rastreabilidade do processo. Ah, mas
eu vou confiar em algo que eu não fiz? Como eu vou liberar um exame que eu não fiz? Por isso que a RDC prevê treinamento e capacitação. Então, se você colocou o teu point of care na tua rotina, previamente você tem que garantir isso. Então, você tem que ter, só vai ter acesso e realizar aqueles testes os profissionais que foram treinados e capacitados. Então, se o profissional foi treinado e capacitado, não tem o porquê eu questionar se ele fez ou não de forma correta. Então, eu entendo que ele sendo assistido pelo laboratório clínico, trazendo todas essas garantias, a gente deve realizar. No entanto, que o laboratório clínico também, independente de point of care, quando eu tenho um teste manual, por exemplo, aqueles exames que são digitados, a gente recomenda que ele tenha no mínimo uma dupla checagem. Então, ou seja, eu, Márcio, vou liberar um exame que o meu amigo João, ou a minha amiga Maria fez, que ela imputou no sistema como reagente. Então, ela vai falar, não, é reagente. Então, eu vou dizer, ok, tá reagente, eu vou fazer a liberação. Então, eu não vi ela fazendo aquele teste, eu confiei naquele resultado que ela transcreveu como reagente, eu confirmei que era, e fiz a liberação do meu exame. Perfeito. Isso faz conexão, inclusive, com o papel do coordenador de Pocket, né, Tomás? Exato, sim. Que é quem vai ser o responsável, enfim, pela capacitação de toda a equipe e de todo o processo ligado aos testes de point of care na instituição. Vale ressaltar que, dependendo do tamanho do seu serviço, um coordenador ele não vai dar conta de fazer tudo. E muitas vezes ele vai ter um braço ali, ele vai ter um time apoiando ele para essa prática, dando treinamento, capacitação, reciclagem. O que o coordenador tem que fazer? Ele tem que perseguir, olha, chegou o momento de fazer a reciclagem anual. Então vamos fazer a nossa agenda de treinamento e vamos garantir que todos os profissionais capacitados da instituição sejam elegíveis para fazer aquele teste e sejam capacitados. Aí a gente é importante lembrar também, existe uma questão de corresponsabilidade, né? Eu não sou responsável pela gestão da equipe assistencial, então a enfermagem também tem uma corresponsabilidade, porque é ela que contrata e é ela que demite. Então, todo novo colaborador, o laboratório tem que ser notificado, ou minimamente, se ela tem um profissional que é multiplicador desse treinamento, ela também vai apoiar na capacitação desse profissional, por exemplo. Perfeito. Bom, doutor Márcio, vou Se quiser agradecer. fazer mais uma, eu fico. Aí é com você. Tá bom, vamos mais uma, aí depois eu vou encerrar, para a gente ficar no nosso horário também direitinho, né? Deixa eu ver aqui. Isso é interessante também. Como considerar a rastreabilidade do procedimento de coleta, considerando que a análise é imediata? Bom, aí a gente tem a questão da coleta. Se for por um sistema... Primeiro que eu consigo rastrear a coleta, primeiro que isso também é um requisito de coleta, né, dentro do meu serviço de saúde. Então, eu tenho que ter aí a rastreabilidade de quem colheu e quem confirmou a coleta, né. Segundo, aí a gente vai para a parte de registros, né, então, quando eu vou prever um teste manual, eu tenho que ter ali, se eu vou anotar ele manualmente dentro do meu prontuário, eu tenho que ter ali a anotação de quem fez e o horário que ele executou aquele teste. Muitas vezes esse horário, como ele é feito de forma imediata, ele não vai ser exatamente preciso ali em minutos, né? Então eu fiz às 16 horas e 30 segundos, mas eu fiz às 16 horas, por exemplo. Quando eu tenho isso de forma automatizada, onde eu tenho interface, e muitos dos dispositivos hoje, aí de novo, voltamos para o critério de escolha. Se eu for por um dispositivo, será que meu dispositivo oferece a oportunidade de eu colocar o prontuário do paciente, identificar o operador, e ele, de novo, lá naquele meu slide, ele traz a data e a hora que eu fiz o teste? Então, isso é um critério de escolha, por exemplo. Aí, quando a gente volta para a pergunta de marca que a gente teve, então, eu posso buscar aí quais as marcas que traz isso. Então, se eu não tenho isso dentro da minha marca, aí é o desafio do coordenador de point of care ou do meu serviço. Então, eu tenho que minimamente perseguir essa rastreabilidade, né? Então, quando eu não tenho automação ao meu favor, é lógico que eu vou onerar muito mais a operação, um processo manual. Então, seja ele manual ou de forma automatizada,
minimamente eu tenho que garantir essa rastreabilidade de coleta, né? Quem colheu, a hora que colheu, a hora que esse material chegou no meu laboratório, por exemplo, se ele foi enviado para o laboratório para uma confirmação, mas aí a gente já foge um pouquinho do tema point of care. Então, a rastreabilidade é um desafio, quando eu não tenho automação ao meu favor, mas de forma manual, ela também é possível ser feita. Obviamente, ela vai onerar aí um trabalho totalmente, ele fica vulnerável, né, porque ele fica totalmente humano dependente, e aí a gente torna o processo um pouco frágil, né. A gente volta lá para o tema de segurança. Perfeito. Bom, pessoal, eu vou agradecer a disponibilidade do Dr. Márcio em ministrar a atividade, a presença de todos que ficaram até o final conosco. Nós vamos disponibilizar a gravação posteriormente junto ao e-mail do certificado, e as perguntas que não foram respondidas agora vão estar com as respostas ao final da gravação. Tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida posterior, não ficou tímido para fazer a pergunta, não quis fazer no momento, faça um contato conosco, que a gente busca a informação com o Dr. Márcio e passa para vocês posteriormente. Tá bom? Então, obrigado a todos e estejam atentos para o nosso próximo encontro online. Muito Até mais. obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.